Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui uma análise de um imóvel. Ele está na modalidade de leilão. É um imóvel, um apartamento ali na cidade de São José dos Pinhais. Ele está aqui no primeiro leilão no valor de R$300 mil e depois ele vai para o segundo leilão por um valor de R$188 mil, aproximadamente, né? Está 187, mas já arredondei já para 188. Ele é um apartamento aqui de 2 quartos, uma vaga, com um total de 71,5 metros quadrados, sendo que na área privativa tem 48 metros. E esse apartamento ele tem aqui as formas de pagamentos aceitas. Recursos próprios e permite a utilização de FGTS. Veja que aqui ele não tem a possibilidade de fazer financiamento. E uma outra coisa aqui também importante, que é as regras para pagamento de despesas caso existam. Condomínio, sob responsabilidade total do comprador. E tributos, IPTU, também sob responsabilidade total do comprador. Vou baixar aqui a matrícula do imóvel para ver algumas informações básicas. Então nós temos aqui um apartamento, aqui tem as características gerais do imóvel. Veja que houve uma venda desse imóvel aqui no mês de setembro de 2022 para essa pessoa, aqui o John Brendo. E então o que dá para perceber? Nós estamos fazendo essa avaliação agora no mês 11 de 2025. Então o que dá para tirar de informação desse imóvel que ele tem 2 anos e 2 meses aproximadamente. Tá? Então houve já a consolidação da propriedade em nome da Caixa, porque aqui provavelmente ele não conseguiu pagar as suas prestações, então quando não existe o pagamento das prestações, o imóvel ele é retomado e é feita a consolidação na propriedade da Caixa. Beleza. Então agora eu vou fazer aqui a avaliação dessa oportunidade. Deixa eu só ver algumas outras informações no site da Caixa, para ver se ele bate. Então tá aqui as informações, R$300 mil, 187. Aparentemente é isso mesmo, essa aqui é a foto do imóvel. Então nós vamos lá fazer então agora a avaliação para verificar se essa oportunidade é vantajosa para fazer aquisição para venda ou não. Então eu vou abrir aqui minha planilha de avaliação da oportunidade e vou colocar os dados desse imóvel. Veja que aqui eu coloco aqui na minha planilha algumas premissas, tá? São 5 premissas. E depois eu tenho aqui uma planilha que vai me dar o resultado da minha operação e também ela vai dar um indicador aqui se vai valer a pena ou não fazer essa compra. Tá? Então eu tenho aqui, sempre quando eu faço a compra de um imóvel de um leilão, eu sempre levo em consideração a taxa Selic do momento. Tá? E ali eu coloco mais 10% de taxa de atratividade em cima dessa taxa Selic. Né? Então aqui eu já coloco que é um retorno mínimo aceito, já descontado o imposto de renda, como se fosse feita uma aplicação financeira. E ele vai me dando aqui uma taxa mínima de atratividade de 20,63. Então eu vou colocar as informações básicas, tá? Então aqui já coloquei a taxa Selic. Esse imóvel não aceita financiamento, como a gente já informou lá atrás. Eu vou verificar aqui o valor de avaliação desse imóvel para ver se... o valor de mercado desse imóvel para verificar se eu posso dar um deságio na venda ou não. Tá? Eu vou aqui abrir o site novamente do imóvel, aqui da Caixa, vou pegar o endereço desse imóvel e vou fazer uma pesquisa bem prévia mesmo, não nada muito aprofundado, somente para verificar algumas informações básicas de mercado. Tem aqui um site da Chaves na Mão e eu sei que eu já fiz uma análise antecedente de fazer a gravação desse vídeo e eu vi que tem um imóvel aqui, ó, à venda pelo valor de R$320 mil. Tá? Então, o valor de R$320 mil esse apartamento. Tá vendo que é 48 metros quadrados, 71 total, 2 vagas, um banheiro. Então é esse imóvel. E aqui eu tenho um condomínio de um valor de R$438. Essa informação vai ser importante para a gente colocar ali na planilha. Então vamos retornar lá para a planilha. Vou colocar aqui o valor da avaliação da Caixa de R$300 mil.
O valor de venda, eu vou colocar um valor de venda para que seja competitivo, porque o meu objetivo não é ficar com o imóvel para locação, é para ganho de capital. Então eu vou colocar o mesmo valor, ou melhor, eu vou colocar os 320 mil reais, que é o valor de mercado, pelo menos para aquela avaliação, mas depois você pode encontrar algum vídeo aqui no canal que a gente ensina como fazer uma avaliação de mercado, considerando diversos imóveis e depois fazendo a comparação em relação ao metro quadrado. Você pode procurar o vídeo aqui no canal que você vai encontrar. Se qualquer coisa eu coloco aqui na descrição do link do vídeo, e aí você clica e você vai assistir o vídeo, tá? Então vou colocar 320 mil reais e eu vou fazer aqui, eu vou aceitar vender com deságio de 5%. Veja que a planilha ela já começa a dar algumas informações aqui, ó. Então, se eu tirar aqui o valor de 5%, ele vai lá um valor total, 320 mil. Mas se eu tiver disposto a dar um desconto de 5%, vai para 304 mil reais. Isso é normal, o mercado sempre, os compradores de imóveis sempre pedem um desconto na compra de um imóvel. Então, vamos deixar aqui na planilha, mas se eu fosse colocar esse imóvel para venda, eu colocaria também no valor de 320 mil reais, e na negociação eu daria um desconto de 5%. Então vamos continuar aqui. A minha oferta, eu vou colocar aqui no... Deixa eu ver aqui quanto que está o valor. O valor de 187, eu vou arredondar para 188 mil reais. 188 mil reais. Então vou colocar aqui o valor de 188 mil. Esse imóvel, ele é de leilão, tá? Então ele tem comissão do leiloeiro. Tá? Então vou colocar aqui, ele já deu o cálculo automático da comissão do leiloeiro no valor que eu pretendo pagar. Ali não tem imóveis na modalidade de licitação e venda direta online. A Caixa atualmente ela está fazendo pagamentos de despesas de condomínio, débitos atrasados, até 10% fica a cargo do arrematante. Acima disso, a Caixa ela paga. Então, nesse caso aqui, as despesas são totais. Tá? E aí eu vou fazer um cálculo aqui de dívida de condomínio em atraso, que é o chamado de sem limite, não tem um limite de 10%, e vamos considerar aquele imóvel, como a gente viu que ele foi entregue lá no mês 9 de 2022, vamos considerar então que pelo menos, vamos colocar aí pelo menos uns 18 meses de atraso no valor de atraso do condomínio. Tá? Então eu sei que o condomínio está no valor de R$ 438, então eu vou colocar aqui um valor de 438 e vou multiplicar por 18 meses. Eu acredito que a pessoa ela não está pagando, deixando de pagar somente a prestação do financiamento, ela também deve estar devendo o condomínio. IPTU em atraso, eu vou colocar aqui, arredondando aqui, uns 4 mil reais de IPTU. Estou fazendo apenas um estudo prévio, tá? Para ver se vale a pena ou não, porque depois eu tenho que aprofundar isso daqui, eu tenho que pegar a inscrição imobiliária e tentar fazer o levantamento aí dos débitos de condomínio. Também eu tenho que buscar, junto à administradora, quanto que realmente existe de dívidas de condomínio para esse imóvel. Tá? Mas eu acredito que deve estar em próximo de 7.800, mais ou menos, porque eu estou colocando 18 meses de atraso de condomínio. Se o condomínio está em 438 vezes 18 meses, dá esse valor, 7 mil, quase 8 mil reais. Quero fazer uma operação de 12 meses. Desse primeiro momento eu não vou precisar de assessoria jurídica nem financeira, não vou precisar de assessor. Então eu não vou marcar, mas se eu precisasse eu colocaria, vai dar mais ou menos 5% aqui, a planilha calcula automaticamente, mas não é o caso. A reforma, todo imóvel tem que ter uma reformazinha, tá? Seja na pintura ou na limpeza. E eu vou colocar aqui no valor de uns 3 mil reais. Desocupação, vou deixar sem valor por enquanto. IPTU mensal, vou colocar aqui um valor de R$150, que vai dar mais ou menos R$1.800 de condomínio por ano. Tá? Então 150 por mês. Vou fazer esse rateio de 1.800 dividido por 12 meses. Condomínio mensal. O condomínio é 438, que a gente já viu. Eu vou querer alugar esse imóvel até a venda? Não, não vou querer alugar esse imóvel até a venda.
Se eu quisesse colocar esse imóvel à venda, eu colocaria aqui, ele já faria um cálculo automático aqui aproximado do aluguel, mas não é o caso. Tá? Então veja que aqui já tenho já o meu demonstrativo de resultado do imóvel, tá? Já dando desconto de 5%, então eu vou ter uma despesa total, veja que esse imóvel não é financiado, então no período de 12 meses eu vou ter um custo total de R$ 227.800, tá? Onde eu vou descontar o valor da venda. Tem a venda do imóvel, R$ 304 mil, e vou descontar o total da despesa que eu tive durante esses 12 meses, que aqui inclui o valor da aquisição do imóvel, tenho aqui a despesa do leiloeiro, tenho a escritura, o ITBI, o registro, as despesas de IPTU em atraso, IPTU anual e todas as demais despesas que a gente já viu ali atrás. Então eu vou ter aqui um resultado operacional bruto de R$ 76 mil, eu vou ter que pagar a comissão da venda do imóvel de 18.240 e vou ter um lucro bruto de 57.960. Vou descontar o meu imposto de renda sobre o ganho de capital de 8.700 aproximado e vou ter um lucro líquido depois de 12 meses, se eu vender esse imóvel, até 12 meses, pode ser que se venda antes, de 49.260. Se eu fosse colocar esse valor aqui de 227.800 numa taxa Selic e descontar o imposto de renda também, se eu fosse fazer o resgate desse valor na Selic, eu teria um resultado de 28.190. Tá? O retorno sobre o investimento em 12 meses está dando 21,63 e minha planilha está dizendo que é para investir. Então essa aqui é uma oportunidade bem interessante, desde que eu fique aqui no valor de 188 mil reais. Mas é provável que esse imóvel aqui, ele vai ter disputa. Então eu vou colocar aqui um valor, até ele dar aqui um valor próximo de que eu acredite que fique interessante de 20,63. Pelo jeito não vai subir muito. Eu vou colocar aqui um valor de 200 mil reais. Seria o meu valor máximo de lance. Ó, ele já deu aqui, ó, a planilha já deu aqui, é melhor avaliar. Por quê? Porque o meu retorno está 15,61, 15,81%, tá? Ele está dando ainda uma operação maior que a Selic, um pouco maior que a Selic. Então, esse imóvel, até uns 200 mil reais, ele se torna ainda uma operação bem interessante, tá? Então, essa é a forma que nós fazemos aqui para avaliar a oportunidade do imóvel, colocando todos os custos, fazer alguns cenários aqui de possibilidades, né, tanto de lances mínimos quanto lances máximos, e aí a gente vai, dependendo do interesse desse imóvel, nós fazemos ali o nosso cadastro, um leiloeiro, e damos o lance. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver outras dúvidas, deixa aqui no comentário que aí a gente vai respondendo todos vocês, tá? Curte o canal, curte esse conteúdo, compartilhe com seu amigo, investidor que tem interesse de fazer aquisição de imóveis de leilão. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.